Boa noite, em nome de Jesus. Boa noite a você que está em casa, você aqui de Brasília, você fora de Brasília, que assiste ao culto hoje, dia 17 de abril ou qualquer outro dia. Deus abençoe a sua vida, bem-vindos. Eu acho que a gente já pode arriscar e nos cumprimentar uns aos outros, pode ser? Que tal? Assim, daquele jeito. Já tem alguém se perguntando assim por dentro: será que eu posso me levantar e cumprimentar alguém? Você que nos visita, bem-vindo, bem-vinda, em nome de Jesus. Se você está procurando uma igreja, eu acho que você já deve poupar o seu tempo e dizer que você já achou. Você está só passando, Semana Santa, uma semana prolongada, veio aqui por Brasília. Então, ao voltar para a sua igreja, dê um abraço no seu pastor por mim. Fale para ele dos nossos defeitos, para ele não cometê-los lá também. Não é? O cristianismo, de uma forma geral, tem 3 datas especiais, todas elas especiais. Uma delas é aquilo que nós chamamos comumente de Natal, do nascimento do Senhor Jesus. A segunda ocasião é da morte de Jesus. A terceira é a ressurreição de Jesus. A primeira é bem importante. Mostra a materialização do amor de Deus pela humanidade, em que Ele mandou o seu Filho ao mundo, nascido sob mulher. O apóstolo Paulo recomendou ao seu discípulo Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo, nascido sob mulher e morto sob Pôncio Pilatos. Mas é verdade também que, a despeito desta data ser muito importante, o Novo Testamento pouco se ocupa do nascimento de Jesus. O livro de Mateus trata um pouco disso, capítulos 1 e 2. O livro de Marcos nem trata do nascimento de Jesus. Começa... livro do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis aí envio diante de ti o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor. Apareceu João Batista no deserto e por aí vai. Logo aparece Jesus do seu ministério. O Evangelho de Lucas trata, de novo, volta a falar do nascimento de Jesus, do seu anúncio e tal. O Evangelho de João não traz praticamente nenhuma referência à gravidez de Maria, ao seu nascimento virginal e tudo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele era a luz do mundo, e a luz resplandece nas trevas, e por aí vai. João já se ocupa da eternidade de Jesus. Mas, a despeito de os evangelhos pouco se importarem com o nascimento de Jesus, a sua morte ocupa praticamente a metade de toda a mensagem dos evangelhos. Mateus, com 28 capítulos,
já aí na metade, o capítulo 16, vocês sabem que metade de 28 é 16, já no capítulo 16, já está falando da sua morte. Em Marcos, capítulo 8, dos 16 capítulos, a partir do versículo 27, ele já se ocupa da morte de Jesus. Lucas, no capítulo 9, diz que no versículo 52, Jesus já manifestou um foco na sua vida de que ele ia para Jerusalém e iria morrer. Lucas tem 24 capítulos, mas já no capítulo 9, um terço, ou na primeira terça parte do Evangelho, ele já se ocupa com a sua morte. Vocês sabem que eu não fiz matemática, eu fiz teologia. Então, você pode duvidar da minha matemática. João, com 21 capítulos, já no capítulo 3, ele já está falando da sua morte. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o Filho do Homem vai ser levantado. O Evangelho, ou os Evangelhos, não se ocupam do nascimento de Jesus, mas praticamente metade do seu conteúdo trata da sua morte. Especialmente a última semana leva uma boa parte de todos os 4 evangelhos. Quando Jesus entra em Jerusalém, os últimos dias, as últimas horas, são motivos de ocupação e preocupação de todos os evangelistas. Porque está na morte de Jesus a sua função primeira aqui na terra. E os evangelhos querem deixar bem claro que ele fez isso não por um acidente, não foi um golpe político, ele fez isso porque ele disse assim: a minha vida eu a dou para tornar a retomá-la. A morte de Jesus foi um oferecimento que ele fez pelos homens. E se Cristo não morreu, nós ainda estamos sem esperança e no pecado também. Mas é a ressurreição de Jesus que faz com que todas as reivindicações sobre o seu messiado, sobre a sua função como Cristo aqui na terra, sobre a sua vida como Salvador, é que faz sentido. Então, todas as epístolas, os Atos dos Apóstolos, dos 27 livros do Novo Testamento, o livro de Atos, o 5º, e do 5º livro ao 27, praticamente não tratam do nascimento, nem tratam da sua morte. Tratam da sua ressurreição. É porque é na ressurreição de Jesus que todas as reivindicações são cumpridas. E é na ressurreição de Jesus que definitivamente ficou provado que ele era quem dizia ser. Que ele cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento, que ele ia nascer de uma virgem, que ele não ficaria na sepultura, que o seu corpo não passaria pela putrefação e que ele seria ressuscitado no 3º dia. Pois toda a vida da igreja se ocupa, estou falando da igreja do Novo Testamento, toda a vida da igreja se ocupa com a ressurreição de Jesus, a sua ascensão ao céu, sua vitória sobre todos os seres e a sua volta em breve. Glória a Deus por isso. Acho interessante que seguidores de Jesus se preparam para o Natal, fazem planos para o Natal. Aliás, o Natal como fim de ano, como férias, é um tempo de muita atenção, muita atenção. Nós nos preparamos para isso. Nos empanturramos feitos judeus no deserto, que quando comiam, saía carne pelo nariz, de tanto comer. Não podia nem arrotar, de tão empanturrado que a coisa ficava. Nós celebramos o Natal, gastamos muitas energias e dinheiro no Natal,
em algo que o Novo Testamento quase nem trata. A gente não comemora mais o Natal? Não estou falando disso. Eu estou falando que nós colocamos uma ênfase desmedida naquilo que ainda não é mais importante ainda. Na nossa cultura, depois do Natal, é a Páscoa. E aí nós colocamos bastante ênfase. É a Sexta-feira Santa. Como eu sou antigo, nascido numa região de fogão de lenha, eu lembro de uma vez em que faltou lenha para fazer o cozido na nossa casa. E eu devia ter uns 8, 9 anos de idade naquele tempo. Foi o maior sufoco, a família toda se reuniu e orou a Deus e pediu perdão, porque a gente ia rachar lenha, porque a gente ia trabalhar e a gente ia fazer barulho e ia doer a cabeça de Jesus por causa disso. Depois de tanta oração, porque a gente ora já confiando na misericórdia de Deus, a gente não pode ficar sem comida também. Então a gente pede perdão, racha a lenha, faz barulho, faz a comida e come. Nós acabamos o tempo da Quaresma, o Tessaracoste, 40 dias de jejuns, 40 dias de penitência, 40 dias de arrependimento. E eu lembro de como eu saía rodeando a comunidade onde eu nasci, tomando bênção para todo mundo que eu sabia que eu devia tomar bênção e para todo mundo que eu desconfiasse que fosse mais velho do que eu. Era um tour, graças a Deus, que quando eu nasci, na comunidade ali, aquele lugarzinho, não tinha mais que 200 pessoas. Então eu tinha que tomar bênção talvez para uns 80 a 100 pessoas. Mas naquele dia eu era abençoado e tinha que tomar bênção. E tinha que beijar as mãos de quem me era mais chegado. Está indo. Crescemos nessa tradição. No século XIX, quando a Inglaterra tomou de conta do comércio do Brasil, por causa do seu acordo, a armada inglesa trouxe a família real para o Brasil, e porque os portugueses se tornaram devedores e debitários e grato à coroa inglesa, concedeu também a abertura dos portos, e a consequência disso foi que a Inglaterra dominou o comércio no Brasil. Um ano, a produção de bacalhau, ou o tanto de bacalhau para ser vendido no mercado inglês, era maior do que eles podiam consumir. Então eles nos obrigaram a comer bacalhau, que não é produzido na costa do Brasil. E junto com o bacalhau, a batata inglesa e não a mandioca. E junto com a batata inglesa, azeitona, que nós também não produzimos. Mas isso virou costume, virou cultura. Algum tempo atrás, as praias e o mar de Pernambuco ficou infectado com uma certa bactéria. E aí perguntaram para a liderança da Cúria Católica Pernambucana o que comer na semana da Páscoa. Os bispos se reuniram e decidiram que, por concessão divina, os católicos pernambucanos poderiam comer carne naquela semana. Criamos assim. Eu fui criado assim. É provável que você também foi criado assim. É provável que, mesmo sendo evangélico há algum tempo, a sua cabeça de católico ainda está muito presente aqui dentro. E há algum tempo atrás eu vinha ensinando que a comida da Páscoa era carne de cordeiro. Mas para o católico, o cordeiro é Cristo.
Então o protestante não come carne de cordeiro. Hoje, quando eu vou numa churrascaria, quer dizer, quando vou, a última vez, eu nem sei quando foi. É provável que esse ano eu nem vá numa churrascaria, mas no dia que eu for na churrascaria, eles vão me apresentar carne de cordeiro. Dificilmente eu provo um pedacinho de nada, do tamanho de um coração de frango. E eu fico perguntando, é falta de costume ou é uma tradição de que ali eu estou comendo Cristo? E eu vinha ensinando, Hans, há bastante tempo, sobre o cordeiro da Páscoa, que o judeu comia cordeiro da Páscoa, e inventei, você sabe que eu gosto de inventar coisas, né? Na sexta-feira eu fiz um churrasco, ainda era lá na 16, fiz um churrasco. No domingo, vários irmãos não vieram no culto. E quando eu procurei saber, estavam todos escandalizados. E o bochicho tinha envolvido, naquele tempo não tinha Zap, mas todo mundo já sabia do escândalo que eu havia provocado. E uma peja que eu levo muito tempo de herege, disse assim, o seu pastor não vale nada, ele brinca com Deus, ele está blasfemando o nome de Deus. Eu disse, mas qual foi a blasfêmia? Ele fez churrasco na sexta-feira. Veja como nossa cabeça ainda é católica, quando a gente já deveria estar livre de algumas dessas coisas. Mas deixa eu dizer para você hoje, o que faz de você cristão, se você é cristão, é a ressurreição de Jesus. E se Cristo não ressuscitou, seria melhor você voltar para casa e assistir agora o jogo do Botafogo que está começando. 7 horas, Botafogo e Ceará, porque do Flamengo já passou. Aliás, quanto é que ficou o jogo do Flamengo hoje? 2-1. 3-1. Tá legal. Beleza. Tem crente que, se eu soubesse de futebol, que vocês sabem, se eu soubesse de Bíblia, que vocês sabem de futebol, eu estava bem na fé. O que faz do cristianismo, é que Cristo ressuscitou, amigos. Cristo ressuscitou. E porque Cristo ressuscitou, faz sentido que nós estejamos aqui. E porque Cristo ressuscitou, nada do que nós fazemos aqui é vão. Sejam firmes e constantes, sabendo que o trabalho de vocês no Senhor não é vão, porque Cristo ressuscitou. O que prova que Jesus é o Filho de Deus, não é que ele nasceu conforme as profecias, não é que ele morreu conforme as profecias, porque Moisés nasceu e Moisés morreu, Esdras nasceu e morreu, Isaías nasceu e morreu, mas nenhum deles ressuscitou, só Jesus ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, Deus provou que tudo aquilo que a Bíblia dizia que ele era, ele realmente é. Eu quero ler com vocês um texto que não é Romanos 6, mas é Romanos 1. Porque esse texto é que mostra qual é a centralidade do Evangelho. E eu gostaria que hoje você saísse daqui com a ideia firme de que o que é mesmo esse cristianismo, e talvez o que é se tornar um cristão. Romanos capítulo 1 começa dizendo, eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser apóstolo, a fim de que eu anuncie a notícia do Evangelho de Jesus. Há muito tempo, essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Essa notícia escrita fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente de Davi, mas quanto à sua santidade divina, foi a sua ressurreição que provou com grande poder que ele é Filho de Deus. Esse texto das Escrituras é como que um resumo
central daquilo que é o Evangelho. Primeiro, a nossa relação com Deus é a mesma relação de Paulo com Deus. Ele começa dizendo: eu sou servo de Jesus Cristo. Eu sou servo, quer dizer que ele passa a ter um senhorio sobre todo aquele que o serve, sobre todo aquele que o segue. De vez em quando nós ouvimos uma frase decorada e repetida por cada um de nós aqui, e a frase é: Deus pede que você faça isso. Se eu pudesse pedir para você eliminar essa frase da sua vida, mas eu sei que você não vai eliminar, mas isso não me tira também o privilégio de avisar você: não é assim que nos referimos a Deus. Nós somos servos, Ele é Senhor. Ele manda, você obedece. Sendo Senhor, Ele não pede. Ele não pede. Daqui a pouco vamos ver isso. Mas o apóstolo Paulo continua: eu escrevo essa carta porque Deus me chamou para ser apóstolo, a fim de que eu anuncie a notícia do Evangelho de Deus. E ele começa agora a explicar o que é esse Evangelho de Deus. O Evangelho é as boas novas que estão nas Escrituras Sagradas. Toda a Bíblia trata das boas novas. E essas boas novas é a respeito de Jesus Cristo. A Bíblia não se ocupa de outra coisa, a não ser Jesus Cristo. Jesus disse: vocês erram porque não conhecem as Escrituras, e são elas que testificam de mim. Elas falam de mim. Falando aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, assim: como é que vocês não compreendem que a lei, os profetas e os salmos falavam de mim? Por que você fala de uma outra pessoa que foi morta e crucificada em Jerusalém? Essa pessoa sou eu. Porque toda a Bíblia canaliza e foca em mim. Você pode ver Jesus no livro de Gênesis. Ele é o filho da mulher prometido no capítulo 3 de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, dizendo que da mulher nascerá um filho e ele esmagará a cabeça da serpente, que é Satanás. Ele é o filho da mulher que veio para derrotar e destruir e dominar Satanás, que dominava a nossa vida. No livro de Êxodo, ele é o libertador do seu povo. Ele é o guia do seu povo. Ele é o alimento do seu povo. No Novo Testamento ele vai dizer: os seus pais comeram maná no deserto, mas quem comer da minha carne nunca mais terá fome. Vocês beberam uma água que saía da rocha, mas quem beber da água que eu lhe dou nunca mais terá sede. No Êxodo, Jesus é o libertador do seu povo. No livro de Levítico, se você um dia conseguir ler, um livro que eu tenho dificuldade de ler, mas se você conseguir ler o livro de Levítico, você vai ver que Jesus é o sumo sacerdote. Você não precisa ler agora o livro de Levítico, mas lendo o livro de Hebreus, vai descobrir que a figura do sacerdote, do sumo sacerdote, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. No livro de Números, ele é o guia do seu povo no deserto. É ele que vence a vitória sobre mais de 30 nações. Ele é o grande vencedor. No Deuteronômio, ele é o suprassumo da lei de Deus. Ele reivindica ser o Deus que alimenta o povo, que cuidou do povo, que deve ser obedecido pelo povo e vai fazer uma aliança com o povo de Deus. Assim, tudo que você lê na Bíblia aponta para o Senhor Jesus. Porque toda a Bíblia aponta para o Senhor Jesus. O Evangelho de Deus, e aí de vez em quando nós lemos o Antigo Testamento assim: isso é Antigo Testamento. E quando o apóstolo Paulo escreve, ele está dizendo: isto é Evangelho, porque aqui não é lei. No livro de Gálatas, essa lei, esse Antigo Testamento, serviu de aio, serviu de instrutor, nos serviu de guia para Jesus Cristo. E quando você lê o Antigo Testamento, quando você lê a lei, você conclui o seguinte: isto é tão difícil que eu não consigo cumprir, pois Jesus é o cumprimento da lei.
Romanos capítulo 10, o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. Eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. E porque Ele cumpriu por nós, nós não somos obrigados a cumprir, mas segui-lo. O Antigo Testamento aponta para Jesus. E o Novo Testamento é a vida dele por nós, a vida dele em nós, ele ressuscitado, morando em cada um de nós, pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo diz, eu fui chamado para o Evangelho. Pode pôr o texto aí de produção, de Romanos de novo. Eu fui chamado para o Evangelho, fui chamado para pregar o Evangelho, e esse Evangelho está nas Escrituras Sagradas. Então a chave para entender a Bíblia não é saber grego, não é saber latim, não é saber hebraico. Deixa isso para outras pessoas. A chave para entender a Bíblia é ter Jesus. E quando você tem Jesus, você tem a chave, porque as Escrituras falam dele. E você pode ler a Bíblia em português, você pode ler a Bíblia em inglês, ou latim, espanhol, grego, e você vai entender porque as Escrituras falam do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo então diz, o Evangelho está nas Escrituras Sagradas. E quando o apóstolo Paulo escreve, meus amigos, meus irmãos, ele não está falando do Novo Testamento. Eu tenho aqui aquilo que nós chamamos de Novo Testamento, uma coleção de 27 livros. Quando o apóstolo Paulo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus, ele está falando de Levítico, Números, Crônicas, o livro dos Reis, Jeremias, do outro livro que eu peno para ler, que é Ezequiel. Quando eu leio Ezequiel, eu disse assim, Senhor, segura, que a coisa está complicada, está aqui. Ezequiel escreveu um negócio que nem ele sabia explicar, que tinha uma roda que voava e não tocava no chão, e tinha uma outra roda que passava pelo meio daquela, que elas não se tocavam, e eu fico pensando naquelas engrenagens da Idade Média, onde uma roda vai se conectando com outra, mas as rodas de Ezequiel não se tocam, mas uma vai influenciando, e diz assim, misericórdia. A chave para entender Ezequiel é Jesus. Então o salmista, conhecendo a complexidade das Escrituras, ele disse, abra os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. No lugar de a gente ficar enrolado com genealogia e com leis, procure Jesus nas Escrituras. As Escrituras falam de Jesus. Mas falam de Jesus em que sentido? Diz que fala a respeito do Filho de Deus, versículo 3. Nosso Senhor Jesus Cristo, que veio da descendência de Davi, segundo os homens, mas quanto à sua filiação divina, foi a sua ressurreição que prova que ele era Filho de Deus. Na nossa linguagem, nós falamos que Jesus ressuscitou. Mas nós sabemos que ele mesmo não ressuscitou. Como a pastora Rivani leu, ele não ressuscitou. Ele foi ressuscitado. O que ele podia fazer era dar a sua vida. Isso ele fez. Mas ele ganhou a sua vida de volta como brinde, como recompensa por aquilo que ele fez por você e por mim. Quem ressuscitou Jesus foi Deus. E quando Deus fez isso, ele estava provando que ele aprovou o que Jesus fizera. Diz assim, eu estou tão contente com você, eu estou tão satisfeito, você fez tudo o que nós combinamos, e como prêmio de que você deu a vida pelas pessoas, eu vou lhe dar a vida de novo. Deus trouxe Jesus dos mortos e lhe deu vida para todo sempre. Mas agora, uma vez que Deus deu vida para Jesus, pela ressurreição, ele agora fez com que Jesus dominasse
todas as coisas, no céu e na terra, visíveis e invisíveis, coisas do presente, coisas do passado, coisas do futuro, tudo está sob o domínio de Jesus. É por isso que ele nem é Salvador. Apenas 3 vezes no Novo Testamento, Jesus é Salvador. Todas as outras vezes, Jesus é referido como Senhor. E porque ele é Senhor, o Novo Testamento experimentou o poder desse Senhor. Assim, nós também temos experimentado no dia a dia o poder do Senhor na nossa vida. É por isso que quando a igreja dizia, sai em nome de Jesus, os demônios saíam, porque os demônios reconhecem a vitória total de Jesus. Os demônios se submetem. Os discípulos, quando vieram esbasbacados, falando que assim, mestre, em teu nome os demônios se submetem. Ele disse assim, mas eu vi a Satanás caindo do céu como uma tocha. Porque os discípulos experimentaram o poder do Senhor. Mas o poder daqueles discípulos é o poder que está sobre sua vida, sobre minha vida, sobre nossas vidas. E quando nós dizemos, está amarrado, está amarrado. Eu lembro de uma cena, algum tempo lá atrás, a gente não tinha lugar para reunir, e reunia lá em casa. Também não tinha tanta gente assim. Era um tempo que nós reunimos toda a igreja num almoço que nós fizemos lá em casa. Nós éramos 11. E nós tínhamos um culto de oração na quarta-feira. Um dia, da quarta-feira, uma pessoa manifestou um espírito mau. E o outro disse, você está amarrado em nome de Jesus. E a pessoa que tinha caído de bruço para frente disse assim, como é que você está me amarrando? Você está com o mesmo espírito que eu estou. Isso num culto de oração. Mas quando eu falei, está amarrado em nome de Jesus, as 2 pessoas ficaram paralisadas e não falaram, porque eu também disse, fique calado em nome de Jesus. O poder do Senhor Jesus é obedecido pelos demônios, porque eles reconhecem que Jesus é Senhor. E um demônio pode desdenhar do outro assim, mas quem é você, se você também está possuído por um espírito mau? E eu nem sabia. Se não fosse aquela pessoa, se não fora aquela pessoa caindo de testa no chão, e o outro tentando já expulsar, e um demônio revelando o outro, e aí tive uma sessão de revelação. Mas o que eu quero dizer é que o poder que os discípulos de Jesus experimentaram no início, esse poder do Senhor está sobre sua vida, meu irmão. Esse poder é do Senhor, não é seu, é dado pelo Senhor para você. E quando nós dizemos, outro dia a gente estava, acho que numa oração, era alguma coisa assim, e alguém disse assim, ore por mim que eu estou passando mal. Eu disse, vamos orar, agora. E aí, como é que está? Não sei, mas não, passou. É por causa do poder do Senhor Jesus que os demônios se nos submetem. Não é a nós, é ao Senhor que está em nós. É por isso que as doenças também estão indo embora por causa do poder do Senhor Jesus que opera em nós. Porque Ele é Senhor da vida, é Senhor dos mortos. A gente estava orando, acho que por você outro dia, não era? Era num culto de oração, você era na UTI, era alguma coisa assim, e tinha que ser medicada, era alguma coisa, isso eu ainda lembro o contexto, e disse assim, ore pela Jaque. Disse, vamos fazer um clamor, como diz a mãe da Suane, vamos fazer um clamor agora. E clamamos. Antes que a oração terminasse, veio a notícia, disse assim, a Jaque está melhor em nome de Jesus. Por causa do poder de Jesus, o poder da sua ressurreição, é que demônios que nos atormentam se submetem. É por causa do poder da ressurreição do Senhor
que também Ele nos dá vitória. E nós experimentamos vitória sobre as doenças em nome de Jesus. É por isso que eu desafio você a colocar namoradas, ficantes eu estou dizendo daqueles que estão orando, ficando em oração. Vocês, ficantes, namorantes, empregantes, falem dessas coisas em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu quero passar em um concurso. Em nome de Jesus eu quero casar. Nada daquelas assim, mas eu quero me casar e não acho com quem. Casar com mulher magra, não tem nada disso não. Falem dessas coisas em nome de Jesus. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades e já agradecendo, quer dizer, com ações de graças, porque tudo está nele. A sua vitória é a vitória dele sobre essas coisas que você ainda não vê, mas você espera. E essas coisas acontecem porque ele foi ressuscitado. Amém, igreja? Ele foi ressuscitado. E porque ele foi ressuscitado, ele divide a sua vitória com você. Ele despeja a sua vitória na sua vida. Jesus se tornou Cristo pela ressurreição. Quer dizer, ele é o único escolhido, o único ungido, o único aprovado. Não há em nenhum outro salvação. Não há em nenhum outro autoridade. Os cristãos antigamente diziam Christos Anastasis. Até hoje, os cristãos ortodoxos falam essa expressão grega. Christos Anastasis. Cristo ressuscitou. Mas no auge do Império Romano, quando César queria ser mais do que Jesus, ele ensinou seus discípulos a dizerem: César é Senhor. E os cristãos diziam: César é o nosso governante. Kyrios ou Kyrie Christos. Jesus é o Cristo e Jesus é o Senhor. Ele disse: não, mas diga que César é Senhor. Eu disse: não, César não é Senhor. César é governante. Senhor é Jesus. Mas você vai morrer. Disse: eu morro. Você só pode me matar, mas Jesus pode me salvar de você. Você pode me matar, mas eu estou salvo nele. Muito interessante que o César romano dá ao Kaiser russo do século 21. César, Kaiser. Mas nós não temos nenhum Kaiser a não ser Jesus. Nós não temos mais nenhum Senhor a não ser Jesus. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o Cristo, Jesus é Senhor, mas há uma palavra no Novo Testamento que vai além de Senhor. A palavra é déspota em português, despotês. E nós sabemos o significado de déspota. Déspota é aquela pessoa que manda em todos e ninguém lhe manda. Déspota é aquele que faz todas as coisas conforme a sua vontade, que não ouve ninguém. É a pessoa que se coloca como o maioral de todos. A nossa Bíblia em português não chama Jesus de déspota, mas chama de Senhor dos Senhores. Você lembra disso?
Senhor dos senhores, Rei dos reis. É uma gradação, é um plus sobre o senhorio de Cristo. Ele é Cristo, Ele é Senhor, mas Ele é déspota. Isto quer dizer que não se imagina em lugar nenhum do céu e da terra, no mundo dos viventes e no mundo dos mortos, no mundo visível, no mundo invisível, algum lugar, alguma entidade que possa ser páreo para Jesus. Nenhuma autoridade, viva ou morta, visível ou invisível, passada, presente ou futura, pode fazer frente a Jesus, o déspota. Grande és tu, Senhor, do céu e da terra. Quando você vê o Apocalipse, Jesus quase nem é Senhor no Apocalipse, Ele é déspota, Senhor dos senhores, Rei dos reis. E quando você lê o Apocalipse, aí você começa a descobrir que Ele não é mais o Cordeiro. Na verdade, o homem agora é visto como Deus. O servo é visto como Senhor. O Cordeiro é o leão. O Rei dos reis é o Senhor. A ressurreição do Senhor é que faz com que você esteja aqui. Eu diria que, como o apóstolo Paulo, talvez eu me atrevesse a dialogar com Paulo aqui, dizendo: o último inimigo a ser vencido é a morte, mas a morte também será vencida. E ela já foi vencida. Por isso os cristãos podem cantar: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O poder da morte já foi vencido, porque Deus fez com que da morte gerasse vida. Já é um milagre, já é um grande poder de Deus, que Ele tenha criado tudo que se vê daquilo que não se vê. Mas eu acho que milagre maior mesmo é de Deus trazer da morte a vida. Para Deus, a morte é produtora de vida. E Deus trouxe a vida a Jesus da morte. A ressurreição é que nos faz cristãos. A ressurreição é que faz com que a gente tenha uma nova perspectiva de vida, que a gente tenha um novo foco na vida, que nós tenhamos esperança sobre coisas que estão além de nós, porque as coisas não dependem de nós, dependem do Senhor na nossa vida. Nos últimos domingos, nós estamos refletindo sobre os mandamentos do Novo Testamento para cada cristão. Eu gostaria de desafiar você, a partir de hoje, ver os mandamentos de alguém que tem autoridade de dizer: faça isso. E quando ele faz isso, ele não espera de você tergiversações. Quando Jesus disse: faça isso, ou deixe de fazer isso, ele não espera de você conversação, negociação. Há uma única coisa que ele espera: obediência. A morte de Jesus, o senhorio de Jesus, aponta para uma única coisa da sua vida com Ele: a sua obediência. Os demônios foram vencidos. A morte foi vencida. As doenças foram vencidas. Tomara que o seu coração seja vencido hoje, porque talvez, junto com a morte, o último foco de resistência quanto à obediência de Jesus seja o teu coração e o meu coração. Você compreende isso? O último inimigo a ser vencido é a morte. Mas se não for um arroubo, eu diria que junto com a morte, se não o penúltimo foco de resistência, é o seu coração e o meu coração.
Todas as vezes que você decide nem dar ligança, como diz o piauiense, quando você decide nem prestar atenção no que está sendo dito, ou quando você lê a Bíblia como se lê a revistinha da Mônica, todas as vezes que você não presta atenção naquilo que Jesus está lhe dizendo, você está demonstrando uma coisa que é impensável na Bíblia toda para aquele que morreu e ressuscitou. Para aquele que não existe resistência nenhuma, que nem a morte foi páreo para ele. No entanto, ele ainda acha focos de resistência em corações humanos. Tomara, queira Deus, que o seu coração hoje seja também um coração submisso e obediente ao Senhor Jesus. Como eu falei, no Apocalipse se vê o Jesus que é adorado, temido e obedecido por todos. Que nós sejamos hoje também a comunidade do Apocalipse. E aí você já não vê mais um cordeiro. Que você veja hoje um leão. Que é ouvido até 70 quilômetros quando ele dá um grito. 70 quilômetros de distância. O profeta Amós perguntou: rugiu o leão, quem não temerá? Nós adoramos a um Senhor ressuscitado, não mais um cordeiro, mas um leão. Que ele faça do seu coração um coração submisso e obediente a ele. Amém.